Meu nome é Letícia Hittner, sou professora da FEC, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, e a aula de hoje faz parte da disciplina de pós-graduação Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que está sendo oferecida na pós-graduação em conjunto com o professor André Santanquê do IC, a professora Paula Costa também da FEC, e a professora Thais Galvão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre como é que a gente extrai atributos de imagens. Como a gente tem visto na disciplina, trabalhar com dados em saúde muitas vezes são dados tabulares, né, provenientes de planilhas com dados demográficos, dados de pacientes, resultados de exames, mas nós vamos ver agora então nessa aula como é que a gente trabalharia com dados provenientes de imagens médicas, né? Então, quem não assistiu, tem um vídeo anterior que explica um pouco do que são feitos, como é que são geradas, né, as imagens médicas, quais as modalidades. E na aula de hoje eu vou falar um pouco como é que a gente extrai informação através do computador, usando a partir dessas imagens médicas, né? Para começar então, vou falar um pouquinho sobre o pipeline, que a gente chama, né, a forma de análise básica, análise e também muitos dos algoritmos computacionais ou algoritmos de machine learning, como é que a gente, por exemplo, a partir de uma imagem classifica pacientes com uma determinada condição, separa eles de sujeitos saudáveis, por exemplo, né? Então, esse pipeline aqui, ele mostra, por exemplo, que eu tenho primeiro eu tenho uma fase de treinamento do meu algoritmo, onde eu tenho um dado de entrada com um label, com um rótulo. Eu tenho que extrair atributos desse dado de entrada. Esses atributos eu vou ter então um vetor de atributos, né? E por fim eu treino um modelo de aprendizagem de máquina, um classificador, pode ser um regressor, pode ser um algoritmo de clusterização, mas de qualquer maneira, aqui nós falando mais sobre algoritmos supervisionados, eu treino um algoritmo baseado no meu input, nos meus labels e nos features que eu tirei desse input. E depois, numa segunda etapa, na predição, eu pego o meu dado agora que eu quero ter que eu não tenho um label, extraio o mesmo vetor de features, uso o modelo que eu treinei agora para classificar esse dado e me dar qual é o label, certo? A questão que fica é que agora a gente tem que pensar que a gente vai estar fazendo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os dados, né? Se os dados fossem, como a gente está acostumado, que a gente chama de dados estruturados, eu teria uma tabela. Aqui é uma tabela que nem diz respeito à saúde, por exemplo, a ideia de você conseguir predizer o preço de uma casa a partir do número de quartos e do tamanho dela, por exemplo. Então eu tenho um dado estruturado, uma tabela. Ou eu posso ter uma tabela com a idade de usuários, o ID e o comportamento dele, por exemplo, num determinado do site. Isso são chamados dados estruturados, foram os dados que a gente viu até aqui, né? Depois eu tenho os dados não estruturados. Os dados não estruturados, por exemplo, um desses dados não estruturados seria o dado de voz, né? Eu teria um dado de áudio. Ele não é uma tabela agora. Agora ele tem frequências, né, e intensidades. A imagem também é considerado um dado não estruturado. Um texto corrido, não um dado categórico, né, uma coluna com preenchido, mas um texto como uma carta, uma página da web, eles são considerados então dados não estruturados. E a pergunta que eu faço agora é como é que eu extraio atributos desses dados não estruturados. No nosso caso, eu estou mais interessada em ver essa questão do dado da imagem, né? Como é que eu vou extrair? Então, o que eu quero é encontrar na imagem
atributos, características que me permita separar, por exemplo, as coisas que eu quero identificar numa imagem. Vamos pensar, por exemplo, num detector de pessoas. Eu quero um algoritmo que numa imagem, numa foto, identifique pessoas. Então, uma possibilidade, aqui eu tenho a foto aqui à esquerda, por exemplo, de uma pessoa, e à direita, o que eu tenho aqui chama histograma de orientação de gradientes. Então, o que eu faço? Eu faço o gradiente da imagem, na verdade, eu estou procurando bordas, e depois que eu achei as bordas, eu verifico em que direção essa borda tem. Então, esses vetorzinhos aqui em nível de cinza, seria quase que a direção. Então, veja que aqui o ombro eu tenho uma direção mais inclinada, as pernas eu tenho, essas bordas são retas verticais, né? A cabeça eu tenho a direção vai mudando, né? Vai girando. Com isso, eu estou caracterizando o que é uma pessoa. Veja, eu estou ignorando que ela está de boné, eu estou ignorando que a camiseta é azul, eu estou ignorando que é um homem, porque justamente eu quero reconhecer pessoas. Então, neste caso aqui, eu estou me baseando um pouco nesse formato, né, das bordas. Isso seria, por exemplo, um feature que eu poderia usar aí para classificar um algoritmo. Esse outro exemplo aqui da mão, eu posso imaginar que os meus atributos seria localizar todos esses pontos, né, que tem a ver com os ossos da mão, e medir essas distâncias. Então, cada uma dessas distâncias, 1, 2, 3, primeiro eu tenho que localizar esses pontos, né, e aí fazer essas medidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo na imagem, e aí essa lista, as minhas colunas podia ser coluna 1, coluna 2 e tal. E aí eu teria diversas fotos de mão com essas distâncias, e eu poderia dizer, por exemplo, se é uma mão de criança, se é uma mão de adulto, se é mão de mulher, mão de homem, enfim. Eu poderia talvez tentar fazer algum tipo de classificação ou localização, saber onde é que estão as unhas, enfim. A mesma coisa para faces, né? A gente vê muito hoje em dia que existem sistemas de detector de face. Se eu olhar uma face, olhar várias, né? Eu quero treinar um algoritmo que vai reconhecer faces, eu não posso olhar características específicas como barba, como cabelo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas o que a gente pode pegar? A gente pode pegar pontos que são de interesse e que a gente sabe que eu vou encontrar, vamos dizer assim, em todas as faces. Então, eu procuro os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, e eu, com esses pontos salientes que a gente diz, esses pontos de interesse, eu faço essas medidas, e essas medidas passam a ser os meus features, e meus atributos. E a partir, toda vez que eu encontrar um objeto numa imagem, eu extrair esses features, e o meu algoritmo pode classificar, por exemplo, dizer isso é uma face, isso não é uma face, né? Então, o que eu preciso fazer, nesse caso, eu preciso encontrar atributos que me ajude a distinguir aquilo que eu estou buscando, aquele problema que eu estou buscando resolver pela imagem. Se a gente entrar agora na área mais médica, vamos ver o caso, por exemplo, aqui de uma mamografia. Eu tenho uma mamografia aqui do lado esquerdo e tá vendo aqui, tem marcado bem pequenininho um quadradinho, e esse quadradinho aqui foi dado um zoom. Essa seria uma região de interesse, né, marcada pelo radiologista, onde parece ter microcalcificações, parecem ter pequenos nódulos, mas ele não tem certeza E eu quero que o meu algoritmo, por exemplo, extraia features dessa região para depois tentar classificar de alguma maneira, em benigno e maligno, por exemplo. Aqui, nas imagens B, C, D e E, o que eu tenho é uma série de pré-processamentos, são filtros que eu vou aplicando. Veja, eu aqui tirei esse ruído do fundo, deixei mais nítido o branco, o cinza claro, vamos dizer assim, o cinza escuro, e tirei essa parte de fundo que não me interessava. Depois eu fiz uma espécie de negação. Aqui são
na verdade, são operadores morfológicos que a gente pode ler aqui. É o que a gente chama de um top hat, né, por abertura, depois um top hat por fechamento, depois faz uma diferença de uma imagem menos a outra, né, e depois a gente tem uma binarização, que é a gente transformar os níveis de cinza ou em branco ou em preto, tá, e faz, então tem algumas, o F é essa binarização, depois tem mais uma reconstrução, e depois no fim eu tenho o que seria a imagem segmentada, que é encontrei as microcalcificações, os nódulos. E aí eu quero fazer o input desse dado para o meu algoritmo e para classificar ele em maligno e benigno. Como é que funciona? Imagina que eu faço isso para várias imagens, em que eu tenho label, em que o radiologista falou, olha, isso é maligno, isso é benigno. Eu tenho as características, né? E aí eu vou, dado uma nova imagem, eu vou tentar classificar. Que características eu poderia tirar daqui? Então, uma característica meio óbvia, eu poderia dizer, não, vamos ver o comprimento, vamos ver a área, né? Desculpa. Então, vamos ver a área como um possível atributo, tá? Então, por exemplo, eu pego a área eu pego a área do nódulo e coloco ela, por exemplo, então numa único eixo, né? E em azul seriam os casos negativos, vamos dizer assim, de malignidade, em vermelho os positivos. E aí o que eu faço? Eu pego um classificador e falo, tudo abaixo dessa área ele é benigno, tudo acima é maligno. Bom, mas veja que eu vou errar, né? Eu tenho 9 verdadeiros negativos, 7 verdadeiros positivos, que são os vermelhos do lado direito do classificador, os verdadeiros negativos são os azuis do lado esquerdo do classificador, mas eu ainda tenho 3 falsos negativos e um falso positivo. Então talvez aquele atributuário não tenha sido o mais adequado. Aí eu posso falar, bom, o que mais eu posso fazer? Vou incluir agora, por exemplo, o comprimento, né? Vou pegar uma segunda dimensão. Então agora eu vou medir não só a área daqueles nódulos, mas eu vou medir também o comprimento. Aí veja que agora eu consigo talvez um classificador que separe um pouco melhor as classes, né? Ainda tenho problemas, mas eu já consigo talvez, com um classificador ainda linear, veja, estou pegando um modelo simples, ter só 2 falsos positivos e nenhum falso negativo, né? Isso aqui é um exemplo simples, mas para mostrar que, por exemplo, eu preciso escolher da minha imagem, aqui no caso, a minha imagem da mamografia, das calcificações, que atributos eu vou extrair dela. Aqui eu optei por fazer todo esse processamento, separar o que seriam os nódulos e aí fazer essa medida de área de comprimento. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção e que a gente não vai conversar muito hoje é que nessa análise de dados aqui, que passa, né, toda pesquisa tem um experimento, aí tem uma análise. No caso depois que adquiriu o dado, antes desse feature extraction, na verdade tem uma partezinha aqui que eu pulei, ou que eu comentei e que a gente não vai ver muito nessa aula, que é o pré-processamento e a segmentação. Assim como os dados tabulares às vezes precisam de uma transformação, né? Você precisa limpar o dado, você precisa transformar. Na imagem, às vezes eu preciso fazer o que a gente chama de pré-processamento e até processamento, né? E o que é esse pré-processamento e processamento? No caso aqui anterior que a gente viu, era isso aqui, ó. É esse filtro do fundo, depois essa negação, depois a subtração, até eu chegar nessa segmentação. A segmentação é justamente essa parte em que eu delimito minha região de interesse. A gente chama de ROI, R-O-I, Region of Interest, né? Então, todo esse pré-processamento aqui e segmentação é uma etapa anterior a eu extrair o feature. Se eu pegasse essa imagem B, eu não consigo extrair dele qual é a área e qual é o comprimento, porque eu nem tenho as regiões delimitadas, né? Eu posso pedir para o médico ir lá e circular manualmente, mas isso leva muito tempo.
A ideia é que o computador faça isso. Então, normalmente, antes de uma etapa de extração de atributo, existe uma etapa de pré-processamento. Que outro tipo de pré-processamento pode existir? A normalização, né? Normalizar a imagem, recortar, né? Então, existe uma necessidade de pré-processamento. No fim dessa aula, inclusive, eu vou colocar um link para o meu canal do YouTube, onde eu tenho toda a disciplina de processamento de imagem para graduação e que lá tem boa parte desse processamento de imagens, né? Isso é uma disciplina de um semestre, então é muito difícil eu aqui querer em meia hora, uma hora de vídeo resumir. Tá? Então, quem tiver interesse em saber como é que eu faço esse pré-processamento, como é que eu faço essa normalização, como é que eu faço filtragem de imagem, melhoria da imagem antes da extração de atributos, pode dar uma olhada nesse meu curso, tá bom? Mas aqui, então, a gente está olhando para a extração de atributos. Então, eu só refiz aquele pipeline mostrando que, na verdade, tem uma etapazinha aqui de pré-processamento que não está desenhada. Então, para dados de entrada, não basta pegar o input e extrair atributos. Normalmente eu passo por um pré-processamento. E o que eu fizer de pré-processamento na imagem que eu vou usar de treino, eu faço também na imagem que eu vou fazer a predição, tá bom? Mas agora, como eu disse, a gente vai focar na extração de atributos. Então, assim, a gente chama isso de engenharia de atributos, tá bom? E o que a gente vai ver na aula de hoje é que essa é uma área que durante muitos anos foi muito estudada, né? É como eu escolher os melhores atributos que vão diferenciar o meu problema, vão conseguir me levar a realizar a tarefa olhando para a imagem. A tarefa de classificação, a tarefa de regressão ou a tarefa de clusterização. A questão, e aí é interessante depois a semana que vem, a gente vai ver que o machine learning, e mais especificamente o deep learning, ele acabou substituindo essa engenharia de features e quem extrai os features é a própria rede neural, tá? É a rede neural. Isso a gente vai ver na semana que vem. Mas essa semana a gente vai aprender o que eu costumo dizer então que é o pipeline tradicional, é a extração dos features que a gente define, que quem está desenvolvendo o algoritmo, né? Quem está resolvendo o problema define. Então, isso a gente chama de engenharia de atributos. Eu vou escolher quais são os atributos que eu vou usar no meu problema. Então, a primeira coisa que é importante é que é necessário um conhecimento do domínio, né? Então, extrair atributos de microcalcificações numa mama passa por conversar com o especialista e entender o que ele observa quando ele está vendo uma mamografia. Extrair atributos, por exemplo, que classificam a imagem do cérebro de Alzheimer, pacientes de Alzheimer, passa por conversar com um neurologista e entender, por exemplo, que um dos biomarcadores de Alzheimer é atrofia, né? É o ventrículo aumentado. Então, o que a gente tenta fazer na engenharia de feature é traduzir para o computador o tipo de análise que o especialista costuma fazer. E veja, o computador talvez possa fazer melhor, porque ele faz automático, ele faz mais rápido, ele pode medir. E o especialista, por exemplo, quando ele bate o olho numa imagem com ventrículo aumentado, ele fala, olha, aqui pode ter uma atrofia, isso pode ser uma demência, pode ser um Alzheimer ou pode ser envelhecimento normal. O computador não só vai ver a atrofia, vai ver o ventrículo aumentado, mas ele pode dizer quantos por cento, ele pode dar uma medida, né? Então, ele pode ser até mais preciso. Mas então, de qualquer maneira, a engenharia de atributos passa por realmente um entender do domínio, né? A gente tem que pensar em atributos que sejam factíveis, né, e computacionalmente viáveis de extrair, features que sejam, atributos que sejam discriminativos, que realmente tenha valores similares para padrões similares, valores diferentes para padrões diferentes. Não adianta eu pegar um atributo que o paciente de Alzheimer e o sujeito saudável têm o mesmo valor, então aquele atributo não é discriminativo para aquele problema que eu quero resolver, né?
Eu também, no caso de imagem, é bastante importante, eu quero atributos, por exemplo, que sejam invariantes à translação, rotação e escala. Translação é quando a minha imagem se move. Então, eu ter, por exemplo, aquela pessoa, aquela foto daquela pessoa que eu comentei, e ela ter se deslocado um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, o meu atributo tem que ser imune a isso. Senão, ele só vai encontrar pessoas do lado direito da foto, ou pessoas do lado esquerdo da foto. Eu não quero isso, eu quero um atributo que encontre pessoas em qualquer lugar da foto. Ela pode estar meio rotacionada, e se a pessoa estiver um pouco inclinada, né? Talvez deitada eu não vou encontrar, não sei. Então, tem questões, eu quero que o atributo seja invariante à rotação, eu quero que o atributo seja invariante à escala. Se a pessoa está mais próxima da foto e tem um zoom, eu vou ter ela maior na foto, mas eu queria que o atributo não refletisse isso, né? Enfim, a mesma coisa para as calcificações, quer dizer, pequenas ou grandes, talvez a diferença de escala seja justamente o que vai classificar, né? Ou pode ser que não, que, por exemplo, talvez a calcificação não seja um bom exemplo, mas se eu pensar em melanoma, por exemplo, uma lesão de pele, talvez eu não esteja preocupado com o tamanho, mas com as bordas serem irregulares ou não. Então eu quero ter um atributo invariante à escala, né? Que ele não mude com a escala. Ou seja, há muita coisa para se pensar para eu escolher, fazer essa engenharia de atributos, né? A partir de um problema. Então, como que funciona? Dado um problema, dada um conjunto de imagens, e por exemplo eu digo, eu quero que nesse conjunto de imagens do cérebro você treine um algoritmo para separar quem tem Alzheimer, quem não tem, e eu vou tentar extrair atributos, eu vou fazer essa engenharia de atributos, eu vou pensar em que atributos eu quero extrair da imagem que podem me levar a treinar um algoritmo a acertar a classificação. Então, por exemplo, eu poderia dizer, eu vou segmentar o ventrículo e medir o volume do ventrículo. Ventrículo aumentado pode ser um atributo que me ajude a classificar, né? E assim como outras estruturas, hipocampo com atrofia pode ser um atributo a se observar. E assim, então, né, passa por entender o domínio e por imaginar que atributos eu vou querer extrair da imagem, tá bom? Então, quais são as classes de atributos? De novo, assim, essa aula não vai passar por todos os atributos que existem e nem mostrar especificamente como é que a gente extrai cada um dos atributos, mas eu vou comentar os atributos que são mais utilizados, né, em imagens. Então, uma classe de atributos que é muito usado são os descritores de forma que a gente acabou de falar. Então, medir perímetro, medir área, medir diâmetro, medir centro de massa, distância média até a borda, o arco máximo, o eixo maior e o eixo menor, simetria, isso são atributos de forma que podem ser interessantes para eu tentar resolver algum tipo de problema. Não sei se vocês perceberam, mas a maior parte desses atributos passa pelo pré-processamento. Para eu medir área, medir perímetro, medir diâmetro, primeiro eu preciso circular aquilo. Medir área do quê, né? Normalmente é de uma estrutura que está dentro da imagem. Imagina que eu tenho ali um pulmão e que eu quero ver alguma coisa na forma do pulmão, né? Eu primeiro preciso delinear o pulmão, isso que chama de segmentação. Eu preciso segmentar o pulmão para depois medir qual é o eixo maior, o eixo menor. E então, por trás de extrair atributos, principalmente os de forma, quase sempre eu tenho antes uma etapa que é pré-processar e segmentar a região que eu estou interessada. Às vezes eu não segmento a região, eu não segmento o pulmão, eu faço o que a gente chama de um bounding box, eu faço só uma caixa em volta daquela região e lá eu extraio o atributo, por exemplo. Também pode ser um jeito de extrair atributo, mas de alguma maneira eu tenho que localizar onde é que eu estou interessada. A imagem costuma conter muito mais coisas do que o objeto que eu estou observando, por exemplo, uma estrutura anatômica ou alguma coisa assim. Então eu vou dar um exemplo aqui só para mostrar como é que isso é usado, como é que eu uso um atributo de forma para resolver um problema de identificar problema, qualidade de segmentação em imagem. Então esse é um trabalho de uma aluna minha que a gente
tem a segmentação do corpo caloso e a avaliação de se a segmentação está correta de forma automática. A gente tinha, por exemplo, 1000 sujeitos para processar. O corpo caloso, principalmente para quem não é da área da saúde, e os da saúde me desculpem se eu não descrever corretamente, mas o corpo caloso é a maior estrutura de substância branca do cérebro, ela conecta os dois hemisférios, tá? Vista aqui, esse aqui seria um cérebro visto de cima, vamos dizer assim, e aqui essa fita mais grossa, parece uma ponte, seria o corpo caloso. Aqui seria um corte embaixo na figura 2, um corte que a gente chama mid-sagital, que seria bem no centro do cérebro, cortando ele do nariz até a nuca, e essa seria uma seção, então, a seção mid-sagital do corpo caloso. O que a gente fez foi desenvolver um método, aqui por uma técnica de machine learning chamado Growing Neural Gas, onde eu, tá vendo, segmento automaticamente, eu pinto de vermelho o que é o corpo caloso. Até aí tudo bem. Então esse método é automático, dada 1000 imagens, a gente segmentou o corpo caloso desses 1000 sujeitos. E aí vem a pergunta, será que o método acertou todas as vezes? Se eu quero analisar agora, por exemplo, o volume do corpo caloso, ou a área dessa seção central, como é que eu tenho certeza que o meu método de segmentação não errou? Eu vou pedir para o médico abrir um por um, ou vou pedir para a minha aluna abrir um por um e checar se a segmentação está correta? Não parece muito viável. Então, por exemplo, a gente treinou uma SVM, um classificador SVM, que vocês devem ter visto já aula sobre isso, um classificador supervisionado, para aprender o que é a forma correta de um corpo caloso, tá? Então, ele é baseado justamente num descritor de forma. Esse aqui seria uma forma típica de corpo caloso, mas veja que ele varia bastante de sujeito para sujeito. Então aqui, se você olhar, olha, ele está bem alongado, esse aqui ele está mais curvado, mas ele tem uma forma parecida. Então nós desenvolvemos um descritor de forma chamado uma assinatura que é de curvatura, né? É um perfil de curvatura. Como é que funciona esse perfil de curvatura? Eu pego a borda do corpo caloso, eu pego um ponto, pego 2 segmentos de reta do mesmo tamanho, né? E eu vou andando ao longo, esse ponto P vai andando ao longo do perfil, e eu vou medindo o ângulo entre esses 2 segmentos verde e vermelho. Então imagina, quando eu estiver aqui em cima, por exemplo, os 2 segmentos vão estar bem abertos, eu tenho um ângulo bem grande, minha curvatura, né? Um ângulo bem grande. Se eu estiver nessa pontinha, nesse bico com o P, meus 2 segmentos vão estar bem fechadinhos, eu tenho um ângulo pequeno. Então aqui, nesse eixo, eu estou mostrando os pontos P, né, caminhando ao longo de toda a borda do corpo caloso, e aqui no eixo Y aqui é a curvatura medida, o ângulo medido em cada um desses pontos. E ele faz esse formato. Isso aqui a gente chamou que seria então uma assinatura de forma do corpo caloso. Esse é um descritor de forma do corpo caloso, deste corpo caloso. Só que olha que interessante, quando a gente fez e pegou muitos corpos calosos, a gente viu que o perfil de curvatura não muda muito, né? Ele muda um pouquinho, ele pode ser um pouco mais estreito, um pouco mais alongado, mas esse descritor de forma é bastante robusto. Com isso, a gente pegou, por exemplo, dada agora 2 segmentações que deram errado, então a segmentação 2 e segmentação 3, foram segmentações que o nosso algoritmo fez errado, só que quando eu uso o perfil de curvatura para avaliar, elas ficam bem fora do que o meu perfil está acostumado. Então o meu perfil típico é o segmentação 1, é esse preto. O perfil da segmentação 2, que eu peguei só um pedaço do corpo caloso, é esse cinza escuro, sobe aqui, tem uma curvatura esquisita. O outro, segmentação 3, é esse outro cinza também. E aí eu consegui treinar um SVM para acertar com 99% de acurácia, quando que eu não tinha um corpo caloso segmentado inteiro, mas eu tinha um pedaço de corpo caloso. Então esse é um jeito que a gente usou um descritor de forma, extrair o descritor de forma para cada imagem e aí dizer isso é um corpo caloso corretamente segmentado, isso não é um corpo caloso corretamente segmentado, tá?
Então esse é um exemplo de usar descritor de forma para classificar imagens corretas e erradas, por exemplo. A segunda classe de descritores que é bastante usado são os descritores de textura. Textura é um conceito que é difícil talvez de descrever, mas que todo mundo consegue entender quando você pensa na textura de uma parede, a textura de um tecido. Ela tem a ver, se a gente tentar definir mais, assim, ser mais específico, ela tem a ver com esse arranjo, numa imagem, a textura tem a ver com o arranjo espacial das cores, tem a ver com essa repetição de padrões. Então veja, né, eu tenho aqui uma textura quadriculada, aqui eu tenho uma textura com esses grãos, essa frequência com que as coisas se repetem, né, passa um pouco essa ideia de textura, tá? E foi feito então, a partir do momento que começou a se usar muito essa tentativa de reconhecer padrões em imagens e usar machine learning para reconhecer padrões em imagens, percebeu-se que a textura de uma imagem, de um objeto, poderia ser bem importante, bem interessante para ajudar a fazer essa classificação, tá? Então, o que são os descritores de textura? Também tem muitos descritores de textura, não dá para talvez falar sobre todos, mas eu vou falar principalmente sobre alguns a gente chama de descritores estatísticos, né? Que vêm, né? São baseados no histograma, baseados na matriz de concorrência, matriz de comprimento de corrida e esse LBP que é o Local Binary Pattern, tá? E também existem descritores de textura, por exemplo, que são baseadas, a gente chama de espectrais, tá? Eles são baseados em transformadas da imagem para um outro domínio, o domínio da frequência, que é, por exemplo, a transformada de Fourier, a transformada de Wavelet. Eu não vou entrar nessa aula falando também sobre esses descritores espectrais, porque levaria bastante tempo para eu explicar, mas de novo, quem tiver interesse, quiser olhar na minha aula de processamento de imagem no YouTube, vai poder entender um pouquinho mais o que são esses descritores, tá bom? Mas vamos falar então, por exemplo, dos descritores baseados em histograma. Histograma a gente já viu, inclusive, né, nas aulas anteriores de estatística, da professora Paula, professora André, que a gente faz numa imagem, também pode ter um histograma, basicamente a gente conta, esse aqui seria um pedacinho da imagem, lembra que a imagem é uma matriz com valores numéricos de 0 a 1 ou de 0 a 255, né? E o histograma nada mais é do que a contagem da frequência com que cada valor aparece. Então, quantas vezes aparece o 0? 8 vezes. Quantas vezes aparece 1? 4 vezes. Quantas vezes aparece o 2? 3 vezes. E assim eu conto e eu tenho ali meu histograma das intensidades, né? O histograma por si só, ele é interessante, mas ele não seria suficiente para eu classificar uma imagem, né? Porque veja, aqui é um ultrassom, né? A única coisa que eu estou conseguindo ver aqui no histograma é que ele tem um pico bem escuro, que provavelmente é o fundo do ultrassom, é sempre assim, e depois eu tenho uma distribuição de níveis de cinza até o branco meio uniforme. Aqui já eu vejo que eu tenho uma imagem que eu tenho uma grande concentração de pixels de nível médio, né, cinza médio. Mas tirando isso, aqui assim, a informação não parece ser muito rica. Principalmente se eu tomar cuidado com o seguinte. Aqui eu tenho 3 imagens bem diferentes, né? Uma imagem listada, um círculo e tal. Porém, se eu calcular o histograma dessa imagem, eu tenho aqui a intensidade do nível de cinza, aqui o número de pixels, eu tenho lá 5.000 pixels de intensidade 120 alguma coisa, que é esse cinza claro, e 5.000 pixels de praticamente branco, 250, 252, né? Se eu olhar o histograma do lado e o outro, eles são idênticos. Então veja, eu tenho 3 imagens bem diferentes, mas cujos histogramas são idênticos. O que quer dizer que se eu usar esse histograma para tentar classificar o que é um círculo do que é um quadriculado, eu ia cair do cavalo, certo? Então o histograma por si só, ele é um descritor muito pobre, né? Fazer o histograma de uma imagem, querer classificá-la a partir do histograma, é pouco provável que eu vá ter sucesso. O que se faz normalmente é usar os momentos, né? Descritores baseados no histograma.
que são os momentos. Então você pode usar o valor médio, a variância, o skewness, a curtose, foram todas medidas que inclusive acho que a professora Paula já comentou. Então tem características do histograma que eu posso calcular e que aí sim essas características podem ser descritores interessantes que poderiam separar dois tipos de imagem, por exemplo, né? Um outro tipo de descritor, de textura também, é um descritor que é chamado de, por exemplo, matriz de coocorrência. O que faz a matriz de coocorrência? Imagina uma imagem F aqui do lado esquerdo, ela conta quantas vezes pixels de mesmo valor ocorrem juntos. Tem a ver com aquilo de encontrar essa textura, encontrar esse padrão repetitivo, veja. Então, por exemplo, essa matriz que eu gero de coocorrência, ela tem nas linhas e colunas dela, eu estou, por exemplo, medindo o que esse 1 significa. Significa que ao longo dessa imagem todo F, uma vez apenas apareceu o parzinho 1, 1. Então, o parzinho 1, 1, aqui na horizontal, apareceu uma única vez. Se eu procurar na imagem, não tem mais nenhuma. Então, por isso que ele aparece o número 1. O que é esse zero aqui, por exemplo? Esse zero diz que o par 1, 3 apareceu 0 vezes. Se eu procurar aqui, nenhuma vez eu tenho essa ocorrência 1, 3. Olha aqui, esse 3 que está aqui me diz que apareceu 3 vezes a ocorrência, o par 6, 2, que é o que está aqui, ó, 6, 2, 6, 2, 6, 2. Ele apareceu 3 vezes. Então, a partir de uma imagem, eu gero uma outra matriz que agora me diz quantas vezes esse padrão aconteceu na imagem, né? E eu faço isso, inclusive eu posso fazer em várias direções. Eu faço a matriz de coocorrência, por exemplo, na direção horizontal, depois eu posso procurar parzinhos na direção vertical, eu posso procurar parzinhos, inclusive, na direção diagonal, tá? Então eu tenho várias matrizes de coocorrência. Isso é um jeito de tentar tirar da imagem essa ideia de textura, essa ideia de repetição de padrão. Às vezes faz sentido tirar para a imagem inteira, mas às vezes faz sentido tirar só para uma região que eu tenho interesse. Por exemplo, no caso, eu vou mostrar para vocês, num caso para tentar encontrar lesão no cérebro, eu tento aprender a textura da lesão e não fico olhando, procurando o padrão no cérebro todo, né? A partir da matriz de coocorrência, aqui de novo é um outro exemplo de eu ter calculado essa matriz, tá? Então a imagem aqui está à esquerda e aqui à direita é a matriz de coocorrência que eu calculei, né? E a partir da matriz de coocorrência, aí eu faço essas medidas. Essa medida de contraste, de correlação, de energia e de homogeneidade, tá? Cada uma dessas medidas, ela dá um pouco essa ideia, né? Por exemplo, se a imagem tem pouco contraste, então esse meu valor aqui vai ser baixo. Se eu tenho uma dependência linear dos tons de cinza, se eu tenho essa uniformidade versus se é alguma coisa muito uniforme, por outro lado é muito salpicada. Então essas medidas aqui da matriz de coocorrência me dão certas características daquela região que eu estou estudando. E isso passa a ser um descritor de textura que vira uma tabela para cada região. Então eu tenho um descritor de textura, tenho um label e eu posso aí treinar meu classificador. Ainda um outro atributo de textura é a matriz de comprimento de corrida. A matriz de comprimento de corrida, ela também tem uma ideia parecida, mas agora, como diz o nome, eu quero ver quantas vezes um número se repete. O número se repetindo, a gente diz que isso é uma corrida. Então, vários uns em seguida, vários dois em seguida, né? E a matriz de comprimento de corrida faz essa anotação de quantas vezes aquela corrida e qual o tamanho da corrida. Então veja, nessa imagem da esquerda é a imagem, então a imagem só tem valores 1, 2 e 3. E à direita eu tenho minha matriz de comprimento de corrida, onde eu estou mostrando, olha só, em cima é o tamanho da corrida, chama de group size. E nas linhas, então nas colunas eu estou dando o tamanho da corrida. E nas linhas eu estou dizendo o valor do pixel. Então como é que a gente lê, como é que a gente monta essa matriz?
eu vou pegar o pixel com valor 1 e eu vou dizer, e eu estou vendo na direção, por exemplo, vertical. Eu vou construir a matriz de comprimento de corrida, eu posso construir ela olhando na vertical, olhando corrida na horizontal. Assim como a matriz de concorrência, eu vou ter várias matrizes de comprimento de corrida, em várias direções. Então, aqui eu estou mostrando que eu estou olhando na direção vertical. Aí eu pego o pixel de valor 1 e me pergunto, quantas vezes o pixel de valor 1 aparece com grupo 1, de tamanho 1, ou seja, sozinho? Esse 1, tem mais alguém na vertical junto com ele? Não. Do mesmo valor? Não. Ele está sozinho. Esse outro 1, ele está sozinho. Esse terceiro 1, ele está sozinho. Por isso que eu tenho 3 1s de tamanho, 3 corridas de tamanho 1 do pixel 1. Agora aqui, olha, tamanho 2. Quantos pixels de valor 1 aparece em duplinhas? Uma vez, aqui, ó. Então eu tenho um grupo, que é o comprimento de corrida 2. E eu tenho um grupo, que é o comprimento de corrida 3. Para o pixel de valor 1. Agora eu vou olhar a mesma coisa para o pixel de valor 2. Quantos grupos eu tenho de comprimento de corrida 1? Ou seja, quantos 2 sozinhos eu tenho? 1 e 2. Quantos pixels de valor 2 eu tenho em grupinhos de 2? Tenho um grupo dos 2 juntos, então é ele aqui. E quantos grupos eu tenho no comprimento de corrida? Quantos grupos de 2 eu tenho no comprimento de corrida 3? Nenhum. E a mesma coisa para o 3. Com isso eu monto minha matriz de comprimento de corrida na vertical. Depois eu posso fazer a mesma coisa montando a minha matriz de comprimento de corrida na horizontal. E para terminar, eu faço de novo medidas a partir dessa matriz de comprimento de corrida. Medidas, por exemplo, SRE, é justamente ênfase em corrida curta, ênfase em corrida longa. Então, não sei se vocês conseguem perceber que se eu tenho, por exemplo, ênfase em corrida curta, quer dizer que os meus pixels ficam sempre variando. Eu nunca tenho 3, 4 pixels seguidos do mesmo valor. Isso significa uma textura bem salpicada. Se eu tiver ênfase em corrida longa, significa que eu tenho, né, uma região que é toda homogênea num valor, depois ela passa toda homogênea para outro valor, depois ela passa toda homogênea para outro valor. Então isso me passa essa ideia de textura, quão homogênea ou quão salpicada, vamos dizer assim, é uma imagem. E para cada uma dessas medidas aqui vira um descritor da minha região de interesse, por exemplo. O último descritor que eu vou comentar, o último atributo de textura que eu vou comentar com vocês é um pouquinho mais abstrato. Bom, os de comprimento de corrida e de concorrência já parecem um pouco confusos, é um monte de número, mas acho que o conceito de textura por trás está claro. Esse é um outro conceito que chama Local Binary Pattern. Ele quer ver qual é o padrão binário, chama, né, vamos dizer assim, de um pixel dos seus vizinhos. Então, por exemplo, eu pego o pixel central e eu vou caminhar na imagem, vou fazer isso para todos os pixels da imagem. Mas quando eu estou analisando, por exemplo, o pixel central 6, eu vou olhar para todos os vizinhos dele. Todos os vizinhos que forem menor que ele, eu ponho 0. Todas as vezes que ele for maior, eu ponho 1. Então, olha só, o 6. Esse de cima, 5 é menor, pus 0. O 2 é menor, pus 0. O 1 é menor, o 0. O 7 é maior, pus 1. O 3 é menor, eu pus 0. O 9 é maior, eu pus 1. O 7 é maior, eu pus 1. O 6 é igual, eu também ponho 1. Então, igual ou maior eu ponho 1, menor eu ponho 0. E aí eu criei meu Local Binary Pattern. Então, eu estou mostrando como que o pixel, se ele é cercado por pixels mais altos que ele, mais, né, de uma cor com um valor maior ou de uma cor com um valor menor. Depois disso, eu ponho pesos binários nele. E aí vem uma parte que é só para facilitar a computação, tá, gente? Por isso que vem dos binários, que é a linguagem do computador. Então, para aqueles que, na área da saúde, que talvez tenham menos familiaridade com números binários, não precisam se preocupar tanto, mas só entender que daí eu digo que o primeiro valor aqui vai ser multiplicado por 1, o segundo por 2, esse por 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isso aqui são tudo potências de 2, tá?
né? 2 a 0, 2 a primeira, 2 a quadrado, 2 a terceira, 2 a quarta, assim. Aí eu pego essa matriz de pesos e multiplico por essa matriz de uns e zeros que eu gerei. E eu vou ter isso daqui, tá? 1, 8, 32, 128. Esse vai ser o padrão para esse pixel. E eu vou fazer assim para todos os seus vizinhos. Com isso, eu tenho também, acabo tendo essa medida um pouco de textura. A ideia de que como é que um pixel e os seus vizinhos se relacionam, tá? Raramente a gente usa o LBP sozinho, o que é costume de usar é o histograma do LBP, porque eu não estou interessado em cada pixel isoladamente como é que ficou o LBP dele, mas eu quero saber quantas vezes o vizinho, né, essa avaliação do pixel central aos seus vizinhos deu um valor tanto ou deu um valor tanto. Então, no fim, eu acabo analisando o histograma do LBP, e isso me dá uma ideia de textura da imagem. Tá? E aí, só para então tentar concluir e mostrar para vocês como é que isso pode funcionar na prática. Esse aqui é um outro projeto também que a gente trabalhou, onde eu estava tentando encontrar WMH, é White Matter Hyperintensities, é hiperintensidade de substância branca. Então, eu queria encontrar lesões, né, seriam lesões de substância branca. São regiões que são hiperintensas, são mais claras e que elas podem indicar um problema. Só que eu quero encontrar isso de forma automática, eu não quero que o médico fique olhando fatia por fatia procurando. Como é que a gente fez isso? A gente fez uma classificação baseada em textura. Então, por exemplo, primeiro teve um pré-processamento, lembra? O processamento é sempre necessário, quase sempre, onde eu faço um corte, crop corto, um resize significa, às vezes, interpolar, aumentar aquela região de interesse. Eu fiz a segmentação da substância branca, da substância branca toda do cérebro, e uma normalização. Tudo isso é um pré-processamento, eu ainda não extraí o atributo, eu só pré-processei. Cortei, redimensionei, segmentei o tecido da substância branca, todinha do cérebro, porque eu estou procurando lesão na substância branca, então eu não quero olhar a substância cinzenta e líquida. Então eu faço essa segmentação meio que para diminuir meu espaço de busca e ainda faço uma normalização. Agora vem a extração de features. O que é essa extração de features? Eu fiz um LBP, eu extraí o Local Binary Pattern, eu extraí o gradiente dos níveis de cinza, esse é um atributo que eu não comentei, mas que é simplesmente um gradiente. De novo, na aula de processamento de imagem, vocês podem dar uma olhada como é que funciona isso, mas na verdade o gradiente, o que ele está procurando ver é uma diferença, né? E é aí que a gente encontra bordas no gradiente. Eu fiz um gradiente morfológico, que é um tipo específico de gradiente, que não cabe talvez explicar aqui. E eu peguei também os níveis de intensidade de cinza. Usei um Random Forest, né? E aqui seria o resultado, veja, esse à esquerda é o ground truth, ou seja, é onde estava a lesão, e aqui à direita é o que o meu classificador deu. Em azul escuro é baixa probabilidade de ser uma hiperintensidade de substância branca, quanto mais próximo aqui do vermelho escuro é a alta probabilidade de ser uma lesão de substância branca. Então, eu encontrando, né, o algoritmo encontrou a região mais provável de ser lesão a partir do quê? Primeiro ela treinou, claro, então foram apresentados várias lesões já segmentadas e foram extraídos atributos e o classificador foi treinado com esses atributos. E aí, quando eu pego uma nova imagem e extraio esses mesmos atributos, ele me diz qual é a região que tem os atributos mais próximos das lesões que ele aprendeu. Né? E que atributos foram esses? Atributos basicamente de textura. Porque no caso de lesões, aí vem o conhecimento do domínio. Conversando com os especialistas, a gente entendeu que a lesão não tinha forma definida. As hiperintensidades de substância branca não têm forma definida, então atributos de forma não faria sentido. O que eles têm é uma textura parecida. Eles têm uma intensidade e uma granularidade diferente da substância branca normal. Por isso que
atributos de textura que a gente extraiu foram capazes de classificar. Tá? Então, como eu disse para vocês, se vocês quiserem ver mais vídeos específicos de processamento de imagem, um pouco de normalização, Fourier, os outros atributos, e essa parte de pré-processamento, que é filtragem, suavização, segmentação, vocês podem dar uma olhada na minha playlist de processamento de imagem nesse link. E aqui são alguns livros de reconhecimento de padrões em imagens, né? O que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte, então, o que a gente viu aqui hoje foi o que a gente chama de pipeline tradicional de reconhecimento de padrões ou de machine learning em imagens. Eu saio de uma imagem, eu pré-processo, eu extraio atributos e depois uso um classificador, uso um algoritmo para tentar resolver a tarefa que eu tenho em mãos. Então o exercício laboratório da semana vai ser a respeito disso, vocês vão tentar classificar imagens de tumor de cérebro, tá? E tentar classificar imagens com tumor e sem tumor. Mas na semana que vem a gente vai ver então como é que os novos algoritmos de machine learning, ditos deep learning, baseados em redes neurais profundas, né? São redes profundas, eles acabaram assumindo o papel de fazer a engenharia de atributos, e agora a engenharia de atributos não passa a ser mais necessária e é a própria rede quem extrai esses atributos. Então, e é justamente o exercício vai fazer vocês tentarem classificar usando um método e outro método, e a gente vai discutir um pouquinho essas diferenças. Com isso eu termino aqui, e até o próximo vídeo.